Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Amigo ouvinte, que Jesus nos abençoe e nos conceda a sua paz. Possamos aqui iniciar o programa Luz na Penumbra, estudo de obras póstumas, sempre com essa alegria reiterada, para que através das nossas reflexões possamos entender um pouco mais, um pouco melhor, as coisas que envolvem a vida humana, não só no que tange aos acontecimentos externos do dia a dia, aquilo que é comum às sociedades, mas também ao que tange aos valores internos que geram comportamentos que muitas vezes nos chocam, e muitos desses comportamentos acontecem em nós mesmos, não só no outro, mas que nos espanta também percebermos certos valores, percebermos tendências, e a gente que fica muitas vezes engajado num progresso espiritual e, de certa forma, também um projeto de aprimoramento pessoal. A gente fica, às vezes, espantado com as nossas próprias atitudes, principalmente os nossos pensamentos. Daí a necessidade de pensarmos, usar o veículo do pensamento, fruto da inteligência, para fazermos as devidas comparações. Mas aqui estamos, programa Luz na Penumbra, estudo de obras póstumas. Eu me chamo Henrique Parente e vamos dar continuidade aqui como nos outros programas, e que estamos aqui lendo o início da obra. E agora estamos indo para os finalmente aqui do texto, do longo texto do Camille Flammarion, esse grande pesquisador da época de Kardec, colaborador na construção doutrinária, da presença que consta dele no livro A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 6. Apesar de ele ser um cientista, ele possuía em si a faculdade mediúnica e um pensamento vinculado às conquistas da ciência até então. E Kardec, ele tinha grande apreço, e a gente percebe que ele também, apesar de estabelecermos aqui na leitura alguns momentos onde a gente percebe um detalhe ou outro da dificuldade do Flammarion de compreender mais profundamente o mestre Allan Kardec, o grande professor, mas isso não invalida a qualidade do conteúdo e do afeto que esse homem demonstra ter pelo codificador. Nunca foi essa a nossa intenção, mas aquilo que está explícito a gente pensa e reflete a respeito e segue os nossos próprios caminhos. A gente aprende com todas as coisas, assim pelo menos deve ser. E sem mais delongas, vamos aqui dar início e a continuação do assunto, que aqui o Flammarion estabelece uma série de questionamentos a respeito de muitas coisas. Podem alguns negar a existência da alma e de Deus, diz ele, afirmar que não existe a verdade moral, que não há na natureza leis inteligentes e que nós, os espiritualistas, somos vítimas de pura ilusão. Podem alguns negar a existência de todas essas coisas. Eles têm o direito de assim o proceder. Continuando aqui. Podem outros, ao contrário, declarar que conhecem, por particular privilégio, a essência da alma humana, a forma do Ser Supremo, o estado da vida futura, e qualificar-nos de ateus, porque a nossa razão não admite a sua fé. Uns e outros não poderão impedir que estejamos em face dos maiores problemas
que nos interessamos por estas coisas, que não nos são indiferentes e estranhas, e que tenhamos o direito de aplicar o método experimental da ciência contemporânea à pesquisa da verdade. Aqui, né, a gente se depara nos quadros comuns, muitas vezes no mundo religioso, onde não é reconhecido até o seu direito de pensar diferente. E precipitadamente há um julgamento, um enquadramento mesmo a respeito daquele que pensa de forma diferente, né? Infelizmente existe esse tipo de atitude. E muitas vezes o espírita, que mesmo usando a ferramenta da ciência e da boa filosofia, ele é acusado de ser ateu. Ou seja, usa essas ferramentas para poder alcançar a compreensão a respeito das leis de Deus e do próprio Deus. Não no sentido profundo, mas compreendendo melhor as suas leis, compreende-se melhor aquele que os fez, né, ou que fez a lei. Mas muitas pessoas considerariam e consideram isso, né, uma maneira de negar a existência de Deus e de que nos tornamos muitas vezes, né, ateus por conta de não acreditarmos ou pensarmos como eles o pensam. Bom, cada um, né, faz ou entende da maneira como desejar. E não vai impedir de que as coisas sejam diferentes. Isso realmente não vai. É pelo estudo positivo, continua o Camille Flammarion, dos efeitos que se remonta aos conhecimentos das causas. Ou seja, um estudo sério, usando um método adequado ou construído que permita verificar as coisas. Então, é através de um estudo assim e dos efeitos, porque a gente percebe são os efeitos. E daí, a partir do estudo desses efeitos, vamos remontar ao conhecimento das causas. E aí que a gente vai se aprofundando mais. Na ordem dos estudos, genericamente denominados como de espiritismo, os fatos existem, embora não se conheça o modo da produção. Existem, então, realmente, como os fenômenos elétricos, luminosos, caloríficos, mas, senhores, não lhes conhecemos nem a biologia, nem a fisiologia. Que é o corpo humano? Que é o cérebro? Qual a ação absoluta da alma? Ignoramo-lo. Também ignoramos a essência da eletricidade. A essência da luz é, pois, de suma sabedoria observar todos esses fatos. Que é o corpo humano? Que é o cérebro? Qual a ação absoluta da alma? Ignoramo-lo. Também ignoramos a essência da eletricidade, a essência da luz. É, pois, de suma sabedoria observar todos esses fatos sem ideia preconcebida e procurar descobrir as causas que são, porventura, de espécies diversas e mais numerosas do que o temos suposto. Que importa que joguem sobre este gênero de estudos o sarcasmo ou o anátema àqueles cuja vista é turvada pelo orgulho ou por preconceitos que os impedem de compreender os ansiosos desejos do nosso pensamento ávido de conhecer. Mais alto elevaremos as nossas contemplações. A gente percebe aqui no Camille Flammarion, nesse trecho, né, que acabamos de ler, um argumento que é sempre muito bom a respeito daquilo que existe, das coisas que existem. Muitas coisas a gente não vê, mas sabe que elas existem. Então ele começa a traçar aqui, né, esse tipo de questionamento a respeito, né, dos fatos. Daí ele dizer, como eu li anteriormente,
ou seja, a respeito dos assuntos que envolvem o espiritismo, os fatos existem, embora não se conheça o modo da produção. Assim como nós não conhecemos profundamente muitas coisas e sabemos que essas coisas existem. O que interessa, o que importa é a gente buscar fundamentação. Não é uma questão de simples afirmação. Kardec não fazia uma afirmação a respeito de alguma coisa. Isso foi comentado, né, pelo Charles Richer, o seu tratado de metapsíquica. Richer, para quem não conhece, era um médico, prêmio Nobel de Fisiologia, e ele criou a metapsíquica, onde muitos cientistas aderiram, que buscavam pesquisar esses fenômenos ligados a esse aspecto chamado de metafísica, aquilo que está além do senso físico de percepção. E mais tarde também, dentro dessa mesma linha, foi criada a parapsicologia por Heine. Então, o Richer, ele declara que Allan Kardec, fazendo um comentário, ele não era espírita, mas ele declara que o Allan Kardec nunca publicou alguma coisa que não pudesse realmente ter sido verificada por ele. Por ele, no caso, o próprio Allan Kardec, né? Ou seja, Kardec não fazia afirmações de qualquer modo, porque ele acreditava que aquilo era verdadeiro. Ele está dizendo que Kardec ele pesquisava e confirmava aquilo que estava afirmando antes de o fazer, porque ele era reconhecidamente também um cientista. E isso é muito interessante, tem muito valor para as nossas reflexões, mesmo que muitos não estejam nem aí para isso, né? Como o Camille Flammarion fala, né, no último parágrafo que eu li, que eu vou repetir aqui agora que vale a pena. Que importa que joguem sobre este gênero de estudos o sarcasmo ou o anátema, que é como se fosse uma excomunhão, né, no sentido, a igreja usou muito isso, né, na época, a igreja histórica. Então, de estudos, o sarcasmo ou o anátema, aqueles cuja vista é turva pelo orgulho ou por preconceitos, que muitas vezes é isso. Por orgulho, por preconceito, a gente faz um julgamento a priori, ou seja, um julgamento antecipado, sem conhecer mais profundamente as questões, né? E a busca das causas. A gente já faz um julgamento e fecha a questão, pronto, e acabou. Então, ele está falando disso aí, né? Então, as pessoas que agem assim, elas possuem a vista turvada pelo orgulho ou pelos preconceitos, que o fazem o quê? Que os impedem de compreender os ansiosos desejos do nosso pensamento ávido de conhecer. Mais alto elevaremos as nossas contemplações. Ou seja, quanto mais insiste nisso aí, por conta da nossa necessidade, da nossa avidez de desenvolver, de aprender, de ter conhecimento, que a gente possa ir além, ir mais alto para que isso continue a nos favorecer. Porque à medida que a gente adquire conhecimento, a gente se liberta, querido amigo, ouvinte, querido irmão. O conhecimento, ele tem essa proposta de trazer para nós, né, um aprofundamento das coisas, às vezes de coisas que já existem, mas que à medida que a gente vai tendo contato com elas e vamos construindo um saber a respeito daquilo, a gente vai percebendo coisas que antes a gente não percebia. Mas também as coisas novas. Como eu disse no início, o Allan Kardec ele foi investigar esses assuntos porque esses assuntos eles faziam parte do cotidiano da vida humana. Desde muito, muito tempo, é só a gente verificar em obras, em relatos, desde que o mundo é mundo, fala-se de fenômenos que estão além do senso comum, do dia a dia, daquilo que é comum a todas as pessoas. Seres humanos dotados de uma capacidade de uma vista à distância, de quadros de percepção do pensamento do outro, que a gente passou a chamar, né, depois na parapsicologia de telepatia.
e tantos outros fenômenos, como alguns que vamos estudar aqui ainda nesta obra, como a gente vai falar sobre a questão do sonambulismo, como também está lá no Livro dos Espíritos, um fenômeno onde a alma mais desprendida do corpo, as relações da alma com o corpo mais frouxas que a maioria de muitas pessoas, favorecem a algumas pessoas possuírem essa capacidade de averiguar, de compreender, de ver por si mesmo o plano espiritual, porque ele está ali num estado alterado de consciência e de percepção. Ou seja, alterado no sentido de além do senso comum, daquilo que a maioria de nós só consegue enxergar e ver. Ou pelo menos poderia, né? Que mesmo nesse senso comum a gente tem dificuldade de enxergar coisas como essas aqui que o Camille Flammarion está chamando a nossa atenção. Então tem coisas que estão debaixo dos nossos olhos e mesmo assim a gente não consegue enxergar. Muitas vezes até olhando para as coisas a gente nega a existência daquilo. Então é algo que fica aí para a gente pensar a respeito dessa nossa maneira de ver as coisas. Será que não é preciso rever um pouco que seja dessa nossa conduta? E até perguntar para si próprio o que é que a gente deseja. É conhecer a verdade ou não conhecer a verdade? Se a gente entende que aquilo que é verdadeiro, ele é bom, a gente entende assim, creio eu, que quando a gente se aproxima de algo verdadeiro, esse algo verdadeiro ele é bom, porque a verdade foi construída pelo próprio Criador, ele é a essência da própria verdade. E tudo que vem do Criador é perfeito, é bom. Isso nos faz lembrar Jesus falando a respeito da atitude de Deus, a escolha divina para com os seus filhos. E foi um momento em que aqueles homens que viviam tentando pegar Jesus em alguma coisa, né, lançar lá um anzol para ver se pescava e pegava aquele peixe grande, né, para eles, que eles queriam. Jesus incomodava, porque Jesus falava a verdade, chamava atenção, expunha um lado do ser humano que o ser humano não conhecia, porque ele mostra a essência do Filho de Deus, que ele o era, né, desde muito e muito tempo. E a maioria de nós, naquela época, não tinha essa noção, essa consciência, incomodava. Então tudo que lhe parecia estranho, eles recusavam. E num determinado momento desse, viraram para Jesus e o chamaram bom mestre. E ele diz assim: bom é o Pai que está nos céus, que faz com que o seu sol nasça sobre bons e maus, e faz com que sua chuva caia sobre justos e injustos. E aí, Jesus coloca para nós a maneira, a escolha divina na relação das suas leis para com os seus filhos. A atitude de Deus para que todos possam receber os benefícios. Por isso aqui afirmamos também que a verdade ela tem exatamente esta regra. Ela vem para nos favorecer, para nos auxiliar, para fazer com que a gente consiga caminhar e caminhar para frente, não voltando. Essa é a ideia. Mas vamos mais um pouco. Tu foste o primeiro mestre e amigo. Foste o primeiro que, desde os meus primeiros passos na carreira astronômica, porque ele era um astrônomo, testemunhaste a mais viva simpatia por minhas deduções relativas à existência das humanidades celestes, pois que, do meu livro Pluralidade dos Mundos Habitados, fizeste a pedra angular do edifício doutrinário que tinhas arquitetado em tua mente. Muitas vezes conversamos sobre essa vida celeste tão misteriosa, e agora, ó alma, já sabes, por uma visão direta, em que consiste ela, a vida espiritual para a qual voltaremos,
embora dela nos esqueçamos enquanto aqui estamos. Agora já pertences a esse outro mundo de onde viemos e colhes o fruto dos teus estudos terrestres. O teu invólucro dorme a nossos pés. O teu cérebro está paralisado. Os teus olhos fechados para nunca mais se abrirem. A tua palavra está extinta para não mais poder ser ouvida. Aqui o Flammarion está falando do corpo. Está diante dele, de todos que ali estavam. Então, fisicamente, exatamente este é o quadro, né? Tecido por ele, que resguarda aí o respeito e, ao mesmo tempo, ele realça e valoriza o que foi vivido antes deste momento do decesso, né, da desencarnação de Allan Kardec acontecer. Mas ele não para por aí. Bem sabemos que todos cairemos neste derradeiro sono, nesta inércia, neste pó. Não é, pois, neste invólucro que pomos a nossa glória e esperança. O corpo cai, mas a alma ergue-se e volta para o espaço. Um dia seremos em melhor mundo, lá no céu imenso, onde se exercerão as nossas poderosas faculdades. Bacana isso, né? Um dia seremos em melhor mundo. Ou viveremos no mundo, né, melhor, alçaremos esses voos e seremos, naturalmente, pessoas melhores. Continuaremos os estudos, continua ele, que, aliás, tinham na Terra um teatro muito pequeno para que se desenvolvessem satisfatoriamente. Preferimos crer nesta verdade a julgar que estás todo inteiro neste cadáver e que a tua alma tenha sido destruída pela cessação do movimento de um órgão. Isso é incrível, né? Quando a gente percebe que seria como se fosse uma vida inútil. Um grande filósofo aí mais da atualidade moderno, o Sartre, Jean-Paul Sartre, ele chegou a declarar que a alma humana, né, o ser humano, é uma paixão inútil, porque ele não conseguia ter essa concepção de continuidade. O Sartre foi um grande filósofo, mas ele não conseguiu dar este salto de compreensão, de averiguação a respeito da continuidade da vida. Então, o homem, o ser humano, não é uma paixão inútil. Talvez se ele tivesse lido Kardec, refletido a respeito disso, tivesse enveredado por outros caminhos. A imortalidade é a luz da vida, como este brilhante sol é a luz da natureza. Até logo, meu caro Allan Kardec, até logo, diz Camille Flammarion. Eu acho que isso é suficiente, querido amigo ouvinte, para hoje ficarmos aqui com esta frase final deste texto, que foi pronunciado ali diante do túmulo de Allan Kardec, onde ele dava até logo para um amigo, porque ele sabia que iria reencontrá-lo e iriam juntos trabalhar pelo bem da humanidade em outras oportunidades, tanto na vida espiritual, na vida futura, como na vida material, numa nova reencarnação. Então o que fazemos é dizer com ele: até logo, meu caro Allan Kardec. Até logo. Muita paz a todos e até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita,
através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus amigos. Vamos estar aqui agora para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, neste nosso programa Luz na Penumbra. Nós estamos aqui em seu capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, e hoje vamos estudar os itens 6 e 7, que tem por título A Fé Religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm os seus artigos de fé. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita sem controle tanto o verdadeiro quanto o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé se assenta no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, considerando-se que o verdadeiro na obscuridade também o é à luz do dia. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sob um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar o que está com a razão. Bom, neste parágrafo, o que Kardec nos mostra aqui, inclusive eu digo a vocês, com muita coragem de escrever isso, ainda mais naquela época, porque as pessoas que ainda tratam a fé cegamente, elas não aceitam muito bem esse tipo de consideração. Porque se elas aceitassem qualquer tipo de consideração, a primeira coisa que elas iam considerar é o que propõe uma fé. Aí passaria a ser uma fé raciocinada, porque você está considerando o que a fé em que ele acredita propõe, vai fazer uma consideração, então ele vai pensar a respeito, vai raciocinar a respeito. Então a fé não é mais cega. A fé cega é cega porque justamente não considera todos os aspectos que podem envolver aquela crença, aquilo que está sendo informado, aquilo que está sendo proposto. Então essas pessoas têm muita dificuldade de ouvir, simplesmente ouvir ou ler algo que contraria aquilo em que elas acreditam cegamente. Nós vemos isso no dia a dia. Mas Kardec está tendo coragem de mostrar isso aqui, que é o certo. Muitas vezes nós evitamos de falar isso com certas pessoas para evitar pendências e polêmicas e tudo mais. Mas o que ele está dizendo aqui é a verdade. Porque se alguma religião, alguma seita propõe a você uma crença e diz que você tem que ter fé naquela informação, se ela não admite que você discuta, se ela não tem, é porque ela não tem como provar a você que aquilo está certo. Pode até ser verdade aquilo, pode até ser, mas não pode ficar isento de uma discussão, de uma conversa. Se nega peremptoriamente a discutir, é porque não tem argumentos suficientes para sustentar aquilo que está afirmando. É o que Kardec está dizendo. Agora, a fé raciocinada, ela é livre, ela propõe algo. E as pessoas vão raciocinar. Se as pessoas acharem que aquilo está errado, alguém provar que está errado, quem propôs aquela fé raciocinada vai mudar o seu raciocínio, vai mudar, vai se adaptar à verdade que foi encontrada. Agora, se aquilo foi verdade, como diz Kardec, no escuro, ou seja, antes dessa Inquisição, antes de surgirem novos fatos, antes da luz aparecer, era verdade, vai continuar sendo.
quando a luz surgir. Então não tem medo, se você está com a verdade e põe em questão para as pessoas discutirem, tranquilo. Agora, se você acha que está com a verdade e não propõe, é porque você não se garante naquela verdade que você está propondo. É o que Kardec está nos dizendo aqui. E eu considero, repito a vocês, muita coragem dele escrever sobre isso. Deve ser por isso que muita oposição surgiu ao espiritismo, talvez por causa disso. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve. Perfeito. O que tem levado muita gente a alegar que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Tudo bem. Sem dúvida, a fé não se prescreve. Nem o que ainda é mais certo, a fé não se impõe. Não, ela não se prescreve. Ela se adquire e ninguém está impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais, e não de tal a qual crença particular. Não compete à fé procurá-los. Eles é que devem ir ao seu encontro, e se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos, falam com os lábios e não com o coração, porque ao dizerem isso, tampam os ouvidos. As provas, no entanto, multiplicam-se em volta deles. Por que então recusam-se a vê-las? Da parte de uns, a descaso. Da parte de outros, ao temor de serem forçados a mudar de hábitos. Parte da maioria, ao orgulho que se nega a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Aqui está a resposta para muitas perguntas que se fazem em nosso meio, referindo-se a o porquê as pessoas não acreditam naquilo que o Espiritismo está propondo. Se é uma coisa tão clara, tão lógica, difícil de ser contestada, por que as pessoas não aceitam? Bom, Kardec aqui põe 3 motivos perfeitos. Diz ele aqui, da parte de umas pessoas ao descaso, simplesmente descaso. Não quer saber. E isso, quando eles têm descaso com relação à nossa doutrina, à nossa fé, muitas vezes não é especificamente com a nossa doutrina, a nossa fé, com todas. Todas. Não quer saber, não acredita em nada e pronto. Às vezes a pessoa tem a sua fé, tem a sua crença, essa fé cega, e tem descaso com relação a outros. Tudo bem, não se interessa por o assunto. Outros não aceitam essas informações porque há o medo deles de serem forçados a mudar seus hábitos. Porque a nossa crença está mostrando pelo raciocínio o que nós podemos e não podemos fazer, o que devemos e o que não devemos fazer. Não nos está ameaçando, se fizer isso vai para o inferno, vai acontecer isso, é pecado. Nem está nos dizendo, se vocês agirem certinho, vão herdar um paraíso imaginário. Não. Está nos deixando livre para aceitarmos ou não, raciocinarmos ou não, atendemos aquilo com que concordamos no nosso tempo, no nosso momento, na nossa hora. Nós somos sabedores que quanto mais cedo começarmos a praticar o bem, a caridade, melhor para nós. Aquela parábola dos trabalhadores da última hora. Os que foram chamados primeiro já estão lá na vinha do Senhor curtindo a verdade, curtindo a felicidade, os outros estão mais demorados. Nós podemos ser os mais demorados, mas sabemos que um dia vamos também receber tudo isso. Então, a coisa é explicada. Agora, se a pessoa não quer mudar os seus hábitos, quer permanecer do jeito que ela é, principalmente as pequenas coisas, as manias, os gostos, os jeitos, ela não quer aceitar isso. Ela prefere se convencer que aquele grande mal que ela eventualmente faria, que a levaria para o inferno, ela não faz. Então está salva. Está salva. Eu não matei, não roubei, não estrupei, não traí, não fiz. Não, então eu vou para o paraíso. Se esquecendo que as pequenas coisinhas são tão importantes quanto as grandes. Está lá Jesus dizendo. Ouviste o que foi disso.
não matareis, mas se disser, és louco para o seu irmão, se altercar com ele, vai também ser julgado pelo conselho. Então, uma pequena faltinha ou uma grande faltinha é a mesma coisa. Então eles não querem aceitar isso, querem continuar na sua zona de conforto. Então não aceitam a informação não, porque vai forçá-los a mudar. Aquela questão que está aqui no capítulo 2, do ponto de vista. Você mudou seu ponto de vista, você vai ver as coisas de outra maneira, você não vai se aceitar mais como você estava sendo. É você que não vai se aceitar, não são os outros. É você que está sendo forçado por si mesmo a mudar seu jeito, seus modos, suas manias, seus gostos. Você está sendo obrigado a mudar. E aí muita gente não quer ter esse trabalho, então não aceita a verdade. Em outros, há o orgulho de reconhecer, mais para os materialistas, há o orgulho em reconhecer a existência de uma força superior. Porque aí vai se ver obrigado a se curvar diante desta força. O orgulho impede que não, mas como? Eu sou o tal, sou bambambam, estudei, eu faço isso, tenho 300 diplomas, sou uma pessoa muito bem economicamente, e saúde, eu tenho tudo. Não acredito que tenha nada além disso. Tudo bem, tudo bem. Nós temos que ter a mesma paciência que Jesus está tendo conosco. Tem paciência com essas pessoas, mesmo que Jesus tem conosco. Há 2000 anos ele veio aqui e nos propôs o caminho. E nós estamos ainda relutantes a trilhar esse caminho, com dificuldade. Ele está tendo paciência conosco. Então essa mesma paciência nós temos que ter com aquelas pessoas que não querem aceitar. Eles vão um dia aceitar de qualquer forma. Só vai demorar mais, vai ser mais sofrido, mas é opção deles. Não cabe a nós aqui tentar mudar nada. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Ou seja, algumas pessoas já nascem com aquele sentimento de fé. Basta uma centelha para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de progresso anterior. Como eu disse sempre, nós estamos aqui, nesta encarnação, tendo contato com a doutrina dos espíritos, estamos aceitando isso numa boa, estamos nos esforçando, mas para nós, desta vez, termos contato, nos ser mostrado isso, é porque nós fizemos por onde? Tivemos méritos para isso. Não só, quem não fez mérito para isso em outras vidas, não tem contato. E muitos daqueles que mesmo fizeram mérito, estão tendo contato, não quer dizer que vão aceitar. Não quer dizer que fizeram mérito para isso. Né? Já estavam pensando em alguma coisa parecida, já costumavam praticar a caridade de uma certa forma. Mas aqui não quer aceitar, tudo bem. Não são todos, como disse o Cristo, muitos são chamados, mas os escolhidos são poucos, tem que vestir a roupa nupcial para poder participar do banquete. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, senão não menos evidente, de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam. Trazem no renascerem a intuição do que souberam. É o que estou dizendo. Já vem de antes com essa preliminar, algum contato, não com a doutrina espírita especificamente, porque muitos de nós, em encarnação anterior, vivemos em um local onde não se tinha acesso à doutrina, ou a doutrina nem ainda tinha sido proposta. Então, não é pela doutrina, mas há outras formas de se aprender a mesma coisa. E o principal de tudo não é o conhecimento técnico específico do que a doutrina propõe, mas sim a prática. E em base de tudo é a própria caridade. Né? Então, com a educação feita, estão com a educação feita. As pessoas já chegaram nesta vida com a educação mais ou menos encaminhada. As segundas têm que aprender tudo. Aquele que nunca tiveram contato antes, vem aprender desta vez, tem uma certa dificuldade. Mas se tiverem boa vontade, vão aprender. Estão com a educação a fazer, mas se estão aqui matriculados no curso, não estão faltando, não estão gazeteando, vão se igualar a todos. Como eu disse, é a proposta dos trabalhadores da última hora, aquela parábola. Todos vão acabar se encontrando no final com o mesmo salário, que é a felicidade, independentemente de quando começaram. Uns têm mais dificuldade, outros menos. Se nós começamos antes, em outras existências, não quer dizer que somos melhores que ninguém.
Apenas temos condições de aproveitar melhor agora. Mas no futuro estaremos todos no mesmo nível. Ela se fará e, se não ficar concluída nesta existência, o será em outra. Estou dizendo, se eles ou nós não conseguimos, ainda nessa existência, alcançar um nível bom de caridade, de misericórdia, de amor ao próximo, ainda não atingirmos isso, tudo bem, nós temos mais vidas pela frente para melhorar. E cada vez vamos estar em patamares mais elevados. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira pela qual lhe apresentam as coisas. Exatamente, muitas vezes a pessoa não é ela que está com dificuldade. Ela foi apresentada a uma doutrina, ou a fé, de uma forma errada, então ela tem dificuldade de entender. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. É exatamente isso que os divulgadores da doutrina propõem. E no começo dessa divulgação, no início do século passado, havia muitos fenômenos a se apresentando para as pessoas, para chamar atenção. Então as pessoas viam aquilo e se aproximavam da doutrina. Mas era preciso, para ficar solidificado, que elas compreendessem o que estava acontecendo. Então, o que acontece hoje? Não é mais tanta necessidade de fenômenos aparecerem para as pessoas serem chamadas. Elas estão compreendendo pelo estudo, pela divulgação que as pessoas que fazem a divulgação o fazem. Então, a divulgação aos centros espíritas, aqui modestamente a rádio Rio de Janeiro, a literatura, que a pessoa tem acesso e ela vai compreendendo. Não precisa de ver fenômeno, estar presente, não é disso. Ela está aprendendo a doutrina. A fé cega já não é deste século. Olha, ele está se referindo ao século XIX, nós estamos no século XXI. Quer dizer que já para aquela época a fé cega já não estava com essa bola toda. Ora, é justamente o dogma da fé cega que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela promete impor-se, ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Então, isso incomoda as pessoas que querem liberdade, querem usar seu raciocínio, querem ter seu livre-arbítrio, querem usar sua inteligência. E essa fé cega proíbe isso, impõe, castra. Então incomoda. Então as pessoas preferem se afastar e ficam sem qualquer fé. Ficam sem qualquer fé. É isso que acontece. Se eles têm a chance de encontrar a doutrina espírita, acabam aceitando. Porque diz aí, você tem liberdade para até não concordar, amigo. Pode perguntar o que quiser, pode não concordar com o que quiser, que está numa boa. Vamos aqui nos esclarecer mutuamente. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo. E dela é que se pode dizer com verdade que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá origem à dúvida. Então a pessoa fica cuidando, meu Deus do céu, está dizendo que eu tenho que crer que essa vida só. Se eu morrer, eu vou para um julgamento que ninguém sabe quando vai ser. O tempo que demorar, ninguém sabe. E enquanto isso, eu fico aguardando. Não se sabe onde. Mas se eu fiz tudo possível para ser bom, mas não sou perfeito, eu no fundo do coração eu sei que eu cometi meus erros. Será que vão ser suficientes para eu amargar um inferno direto? Ou eu vou para o paraíso? Se eu for para o paraíso também é meio injusto, porque eu fiz coisas aí meio tal. Mas não são coisas tão graves que eu vá para o inferno, aquele inferno que é descrito por Dante, não é possível. A pessoa fica em dúvida. Eu já conversei com espíritos algumas vezes que diziam, poxa, eu morri. Eu ficava em dúvida, quando eu morrer, será que eu vou para o céu? Ou eu vou para o inferno? Mas eu não fui tão bom assim para ir para o céu, mas também não fui tão mal para ir para o inferno. Morri com essa dúvida, então eu ia para lá, a gente esclarecia o que estava acontecendo. Então muitas pessoas ficam com essa dúvida e acabam abandonando tudo. A fé raciocinada, a que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. A criatura acredita porque tem certeza, e tem certeza porque compreendeu. Isso aqui é importante. Enquanto você não compreender, você ficar em dúvida é normal. Você busque mais esclarecimento, pergunte mais, indague mais.
discorde mais, discuta mais, e você vai ganhando firmeza naquilo em que você acredita. É liberdade total. Eis porque essa fé não se dobra. Então Kardec agora traz aquela máxima que o Evangelho aqui propõe. Fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então a fé inabalável é essa. Em qualquer época que existir os seres humanos, a fé pode encarar a realidade da época, a verdade da época, o conhecimento da época, porque ela é inabalável, porque ela não contraria nada que a natureza propõe. Agora, uma fé que se baseia em coisas que só podiam ser acreditadas na Idade Média, porque as pessoas não tinham conhecimento algum, hoje, algumas religiões têm que ficar desmentindo a si mesmas, porque são coisas totalmente impossíveis de se acreditar. Não é uma fé inabalável, porque já está mudando o conceito. Então não é essa a fé proposta pelo Cristo. A fé proposta pelo Cristo é inabalável. O Espiritismo conduz a esse resultado, razão pela qual triunfa da incredulidade sempre que não encontra oposição sistemática e interesseira. Ele botou interessado, mas eu digo que é interesseira. Então está dizendo aqui, o Espiritismo segue isso que está aqui. Agora, se ele encontra barreiras quanto a isso, uma oposição, só pode ser oposição sistemática. Pessoa que não quer acreditar porque não quer, aí tudo bem. O tempo é o senhor da razão. Vamos aguardar que, com o passar do tempo, eles acabem mudando de opinião. Vamos ficando hoje por aqui. Desejo a vocês todos muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.